Como prometido, a gente está aqui hoje para falar da importância das organizações terem um propósito e uma causa. Primeiro é colocar em contexto a importância desse tema. Nos últimos 5 anos, 5 a 10 anos, tem ganhado cada vez mais relevância a discussão de significado e hoje tem muita evidência, tem uma curva ascendente de pesquisas científicas falando da ideia de propósito, desde produzir bem-estar nos ambientes de educação, nos centros de carreira das principais universidades, dentro das organizações. Talvez o Daniel Pink seja o grande expoente de Harvard falando disso, do que o significado e o propósito é o verdadeiro mecanismo de engajamento das pessoas, e que na realidade isso remonta a boa parte das filosofias e talvez uma das abordagens psicológicas, a logoterapia com Viktor Frankl, falando que todo ser humano existe para dar sentido para a vida. E aí a gente começa a entrar, o que isso significa quando a gente começa a pensar no propósito da organização. E aí primeiro tem um paradoxo, ou uma grande diferença entre o propósito individual e das organizações. A necessidade de um propósito individual para cada pessoa tem a ver com a finitude, portanto é a escolha de morrer com integridade, servindo a algo maior. E no caso das organizações é o oposto. A ideia de uma organização servir um propósito é o que produz perenidade. E diante dos ambientes que a gente está vivendo hoje, cada vez mais incertos e complexos e voláteis, onde eu fui responsável por estratégia de algumas grandes organizações, quando a gente começa a pensar no horizonte de escolha estratégica, só dá para ter uma certeza em qualquer negócio, que os produtos, serviços e processos que uma organização está fazendo, ela não tem nenhuma chance de sobreviver no longo prazo. E, portanto, a gente está falando da necessidade da organização se ancorar, se suportar em algo maior. E é aí que entra o propósito. E com uma especificidade muito relevante. Esse propósito não pode estar associado a ser grande, a ser maior, a estar olhando para criar riqueza econômica somente. Ele tem que estar ancorado ou inspirado por grandes desafios que a sociedade está vivendo. Então, quer seja aquecimento global, as questões de desigualdades sociais, as lacunas de sentido e significado ético no momento que o mundo está vivendo. Ou seja, a gente tem aí, nesse nosso momento, enormes desafios que a gente ainda não tem resposta, e acho que a sociedade está cada vez mais pedindo que as empresas se conectem com algo que é maior do que as organizações, e o papel das organizações. Larry Fink do BlackRock, acho que é uma grande demonstração de que mostra as organizações nesse sentido. E no fim das contas, essa ideia de servir um propósito que cria impacto positivo para a sociedade é o que permite a organização desenvolver antifragilidade, para usar o Taleb, ou resiliência, que é a capacidade de, diante das incertezas, diante da volatilidade, das mudanças bruscas que os mercados vão sofrendo, está conectado a esse algo maior, permite à empresa se reinventar, se reorganizar, sempre à luz de um sentido maior. E esse é o principal ponto que faz com que as organizações se sustentem para o propósito, que vai permitir atrair as melhores pessoas, que também vão se engajar pelo mesmo motivo, dentro de um ambiente de segurança psicológica, ou seja, as pessoas vão ter essas relações sempre se subordinando a um propósito maior e construindo, desenhando sistemas para que eles possam servir esse propósito.